Opa, boa noite a todos. Começando aqui mais uma live do Engenheiro Blindado. Vamos falar um pouco sobre CRM hoje. Então nós vamos comentar um pouco sobre sistema. Boa noite, Gustavo. Sobre, enfim, várias coisas bacanas que a gente preparou. A gente até fez um post ao longo dessa semana para falar sobre a importância do CRM, o que é um CRM. Hoje à tarde, curiosamente, eu recebi até alguns questionamentos do que significava o CRM. Eu achei bem interessante, para falar a verdade, né, em relação a tudo isso. Então hoje nós vamos falar não só o que é um CRM, mas principalmente o porquê que uma empresa de engenharia especificamente deve ter um CRM. Né? Então a gente percebe ultimamente que muitas das empresas, seja uma empresa de engenharia, seja uma empresa de varejo, né, muitos não têm o CRM, não têm essa preocupação em relação a CRM, em relação à gestão, né, do relacionamento com os clientes. Então, esse é um ponto extremamente importante. Eu vou contar algumas histórias nesse meio também, de várias coisas que eu vivi nesses últimos anos e como o CRM me ajudou com isso. Até mesmo ser mais organizado, poder, enfim, ajudar bastante em relação à empresa. Então aqui eu preparei algumas coisas bem legais, né? Enfim, a gente fez bastante coisa aqui em relação ao Engenheiro Blindado e com certeza esta é mais uma das ferramentas que nós estamos preparando para todos vocês, de como uma empresa ela deve se blindar. E com certeza, não somente como pessoa, mas também através de sistemas. Isso é importante para que o engenheiro, que a empresa possa se blindar em relação ao mercado. Tá? Então eu preparei até um roteirinho aqui para a gente colocar. Né? Então assim, o que acontece? O CRM, né, muita gente conhece por essa sigla, né, porque existem vários sistemas diferentes que eu vou citar aqui também. Porém, o que significa o CRM, a sigla CRM, que é o Customer Relationship Management. Tá? Isso, obviamente, no inglês. Né? Aqui nós chamamos da gestão de relacionamento com o cliente. Agora, tem muita gente que pensa que, basicamente, o CRM ele serve para controlar poucas coisas, que serve simplesmente para controlar um número de propostas, por exemplo. Né? Mas o CRM em si ele é muito mais que isso. Eu comecei a trabalhar particularmente com o CRM, deve ter 7 anos mais ou menos, e foi até mesmo por uma imposição de um antigo gestor que eu tinha, que hoje em dia é um grande amigo meu. Né? Então assim, o CRM em si, ele me ajudou demais a ter todo o controle. E essa pessoa na época, ele batia muito o pé, olha, a gente deve colocar todas as informações lá, colocar todas as informações lá. E o que acontece? Nesse meio tempo, nós percebemos que toda a gestão da empresa que eu trabalhava, que no caso era uma multinacional americana, essa questão do CRM ela era extremamente importante. Por quê? O controle, a gestão toda da empresa era feita através de lá. Então nós tínhamos todo o controle em relação a estoque, em relação à emissão de nota fiscal. Eu vou comentar tudo isso com vocês, tá? De maneira mais aprofundada. Só que isso acabou sendo extremamente válido para mim como pessoa, no fim das contas. Porque isso me ajudou a ser uma pessoa mais organizada, não somente na empresa, mas até na minha casa, né? Por conta dessa questão do CRM. Então, quando, no início do ano, eu fundei a C4V, a minha empresa, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um CRM. Foi a primeira coisa que eu fiz. Pensei comigo, não vai adiantar eu ficar controlando todas as propostas, todos os clientes, todos os contatos por uma planilha de Excel. Não que isso seja errado, não é isso que eu quero dizer. Tá? Só que você vai ter uma maneira de controlar melhor. O CRM ele permite que você coloque isso. Coloque datas para iniciar, datas para finalizar. Então tudo isso é importante. Inclusive, se você tiver uma equipe, para você fazer toda a organização dos seus pares. Então isso é extremamente importante para que você tenha as informações na palma da tua mão de maneira muito rápida. Então isso, o CRM ele é extremamente importante. Então, como eu disse, basicamente o CRM ele é a gestão de relacionamento com o teu cliente. Então, você pode ter toda a tua comunicação, inclusive existem CRMs que permitem que você envie e-mail marketing, por exemplo. Então, assim, várias coisas você consegue fazer a partir do sistema.
né? E tem gente que pensa, pô, mas o CRM é um sistema muito caro, é um sistema que só tem lá fora, que aqui no Brasil não tem, né? Isso até mesmo por falta de conhecimento, tá? No entanto, existem ferramentas lá fora, logicamente, multinacionais, bilionárias inclusive, que são empresas que têm o CRM. Então, isso é extremamente válido, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é o CRM que eu coloquei? É a gestão do relacionamento com os clientes. Ok. Qual é uma segunda tarefa, e provavelmente essa é a que as pessoas mais utilizem, que é controlar as tuas vendas através do CRM. Ou seja, nessa gestão, né, nesse sistema, o que você consegue fazer? Você consegue, primeiro de tudo, cadastrar uma conta. O que é uma conta? Basicamente é o teu cliente. No caso da engenharia, nós estamos falando de uma construtora, nós estamos falando de um projetista. Tudo isso pode ser uma conta, sendo o seu cliente final ou não. Tá? Então você consegue cadastrar uma conta. Isso tendo em mãos todos os dados, lógico, não precisa ter CNPJ, nada disso. É basicamente para que você possa até mesmo se lembrar que você conversou com aquela pessoa, né? Muitas vezes você coloca todos esses dados e no final da semana você vai falar, nossa, com quem que eu falei na segunda-feira, sobre o que eu falei. Então, o cadastramento de contas ele é extremamente importante, porque lá dentro da tua conta, dessa construtora, desse escritório de projetos, você, no fim das contas, vai cadastrar também um contato, correto? Então você teria esse contato, seja um engenheiro que você conversou, seja uma pessoa do departamento de compras, um administrativo, de orçamentos, não importa quem seja. Você pode cadastrar todo mundo dentro do seu CRM, tá? E uma das coisas principais que vai te ajudar na questão do gerenciamento dessa conta, que é a criação de oportunidades. Não necessariamente você vai num escritório, você vai numa obra, né, no caso da engenharia civil, né, ou você vai em qualquer lugar. Nesse caso, as oportunidades elas surgem por um simples telefonema. Então, nesse caso, um simples telefonema vai te fazer ter uma oportunidade. O que significa isso? Pode ser uma oportunidade de venda, pode ser uma oportunidade por parceria, né? Todos os métodos que nós comentamos na nossa live de terça-feira de monetização, né? Então você não deixa de ser uma oportunidade que você está conversando. Então esse é um dos principais pontos, é o cadastramento de contas, o cadastramento de contatos, o cadastramento de oportunidades. E nessa questão você consegue muitas vezes, na maioria dos sistemas você tem essa opção, onde você vai colocar todas as suas atividades lá dentro e você vai poder segui-las. O que significa isso? Você coloca sempre um prazo. Por exemplo, você fez uma reunião hoje, você coloca tudo que vocês conversaram com essa determinada pessoa nessa possível reunião. Então, por exemplo, olha, o fulano da construtora X, ele comentou comigo que essa obra ela vai iniciar no mês de novembro. Ela vai começar no mês de novembro. Então, você vai poder, nesse caso, falar, olha, eu conversei com ele que a live começa no mês de novembro. Então, com isso, você consegue seguir, consegue ter um prazo para poder iniciar, para poder finalizar, para poder seguir as suas atividades. Então, nesse caso, essa é uma questão das oportunidades que você deve seguir, tá bom? Então, assim, cadastrar as oportunidades e cadastrar absolutamente tudo que você está conversando com esse seu determinado cliente, esse seu possível cliente, que nós também chamamos de prospect. Então, você vai colocar absolutamente todas as informações lá dentro. E você vai também segui-las posteriormente. Então, você vai colocar essa data e falar, daqui a um mês eu preciso falar com essa determinada pessoa. O CRM, muitos deles, você consegue inclusive colocá-los junto com... Carol, por favor, filha. Você consegue colocar... Desculpa, gente. Você consegue colocar isso para você poder seguir. Tá bom? Vamos lá. O que mais? Você consegue fazer um controle das suas propostas. Tá? Então, você gerou o teu contato. Você gerou a tua conta, o teu contato. A tua oportunidade, você vai ter um número de proposta. Então, você mandou a proposta. Da mesma maneira como você vai seguir as atividades, você vai fazer exatamente a mesma coisa
com as propostas que você enviou. Então, gerou oportunidade, nem sempre você vai gerar uma proposta imediatamente. Então, tendo aquela atividade, você vai poder fazer o teu follow-up com o teu cliente, né, com o teu possível cliente. Tá? Então, nesse caso, você vai poder seguir essas suas oportunidades e também fazer o controle de proposta. E assim, eu comentei em relação a, por exemplo, uma reunião, mas não necessariamente precisa ser só uma reunião. Você pode cadastrar absolutamente tudo. Seja uma reunião, seja uma simples ligação, um e-mail que você enviou. Tá? Então você consegue fazer um follow-up, ou seja, fazer uma ligação daqui a um mês e falar, e aí, como que está aquela proposta, aquela oportunidade que nós conversamos um mês atrás. Então, basicamente, o CRM, né, esse seu sistema, ele permite que você não se esqueça das coisas. Então, ele permite que você não se esqueça. O CRM ele tem capacidade também de te lembrar, olha, você deve fazer um follow-up daquela proposta que você cadastrou há um mês atrás. Tá? Então, esse foi um trabalho que eu particularmente fiz por muitos anos e ainda faço, né, por conta justamente disso. Tinha um dos sistemas, que era um sistema americano que eu trabalho, que ele é muito completo. Então ele gerava várias coisas, né? Dentre eles, dessas propostas que eu comentei, o próprio CRM ele tem a capacidade de gerar para você um chamado funil de vendas. Nós vamos fazer até uma live para poder falar sobre funil de vendas de maneira bastante detalhada, tá? Mas o que acontece? Basicamente o funil de vendas ele é um triângulo, onde você coloca na primeira parte do funil todas as oportunidades, todas as ligações, absolutamente tudo que você está fazendo. E no final das contas você vai ter esse triângulo onde aqui na parte de baixo é onde o negócio efetivamente será gerado. Tá bom? Então assim, todos os CRMs eles têm a capacidade de gerar para você um funil de vendas. E isso é extremamente importante para o teu controle interno. Tá? Para o teu controle, não importa se você é sozinho na tua empresa, não importa. Se você tiver uma equipe, você consegue gerar esse funil de vendas de maneira bastante automática. Por quê? Você coloca, dentre várias coisas, vamos citar o exemplo de uma proposta que você mandou. Você consegue colocar, inclusive no CRM, a temperatura em que essa oportunidade está. O que é a temperatura, Vitor? O que significa isso? O que significa a temperatura? A proposta ela pode ser uma proposta simplesmente inicial, ou seja, eu mandei uma proposta, mas eu sei que essa obra vai sair daqui a um ano. Então, assim, basicamente é para você não se esquecer disso. Fala, nossa, eu fiz uma reunião há muito tempo atrás, deixa eu ver como é que tá. Então, assim, existem temperaturas diferentes. Então, uma proposta, uma qualificação, uma apresentação do teu material. Ou seja, muitas vezes, se o departamento de suprimentos ele liga para você, ele já quer conhecer algo mais sobre o teu produto, sobre o seu serviço. Então é importante que toda essa temperatura das oportunidades ela seja bem colocada dentro do teu CRM, para o teu controle pessoal, para o controle da tua empresa. Porque lá no final das contas você vai conseguir gerar algo, você fala, nossa, eu tenho várias propostas que estão na temperatura de apresentação. Posteriormente, você faz uma apresentação e depois você já envia a proposta, normalmente. Né? Caso aquele cliente, aquele possível cliente, se interesse pelo que você está apresentando, ele fala, nossa, essa solução ela se encaixa aqui na minha necessidade. Nesse caso, você pode já preparar uma proposta, uma determinada proposta. O quinto passo, nesse caso, é qual? O quinto passo, ele é o follow-up. Ou seja, eu enviei a proposta, posteriormente eu vou ligar. Olha, fulano, como está então aquela proposta que eu mandei para você na semana passada? Será que a gente consegue avançar? Então tudo isso você coloca dentro do teu CRM. E por último, né, ou melhor, em penúltimo lugar, vem a negociação. Ou seja, o cliente recebeu tua proposta, você fez o follow-up, vamos supor que ele tenha sido um follow-up positivo. Você entra na fase de negociação e posteriormente na fase de conclusão da tua proposta. Tá? Isso significa o quê? Vai ser 100% efetivo? Não. Você pode, muitas vezes, ganhar essa proposta. Então, essa proposta ela pode ter o desfecho positivo, ou seja, você ganhou aquela negociação, ou você pode até mesmo perder. Por que não? Né?
Inclusive, quando a gente fala, normalmente você tem que colocar inclusive um motivo da perda. Pode ser por preço, pode ser por tecnologia, enfim, N motivos. Mas é importante que você saiba. Por quê? Vamos supor que no final do mês de setembro você emitiu 20 propostas. Dessas 20 propostas, você perdeu 15. E aí você vai fazer todo o levantamento do porquê você perdeu. Tá? Ou não, ou pode ser ao contrário, o que eu sinceramente espero que seja, que a gente mais ganhe oportunidades, propostas, do que as propostas que a gente perca. Então, nesse caso, você coloca sempre os motivos. Por quê? Você vai ter, enfim, um parâmetro sobre em qual ponto você é melhor, qual ponto você é pior, o que você deve melhorar. Então, acho que vocês estão percebendo que o CRM, de qualquer um dos tipos, tá? Lá no final eu vou colocar aqui para vocês alguns nomes de CRM, inclusive, para que vocês possam verificar o que mais se encaixa à tua empresa. Então, assim, você consegue colocar em detalhes absolutamente tudo relacionado à própria negociação, ok? Bom, o próximo ponto, controle de estoque. Seja uma empresa de engenharia, seja uma empresa de varejo, aqui nós estamos falando mais efetivamente de uma empresa de engenharia, muitas vezes que vende um determinado produto. Né? E muitas vezes também você tem que ter um estoque, por mínimo que seja. O CRM permite que você tenha o controle do estoque dos teus produtos. Tá? Então, assim, isso é bem interessante, é algo que você tem que alimentar mesmo. Vamos supor que você também trabalhe com produtos importados, por exemplo. Então você consegue ter esse controle do estoque 100% através do CRM. Muitas vezes, se esse material está vindo, se esse material está no caminho para você reabastecer o teu estoque, por exemplo. Então, tudo isso você consegue controlar, né, a partir do teu CRM. Então, nós estamos falando aqui nós falamos até agora, em relação às contas, aos contatos, às oportunidades, à negociação. Falamos do controle de estoque. Um próximo passo aqui, por exemplo, e não menos importante logicamente, é qual é o valor estimado relacionado ao teu faturamento. Então, ao faturamento, você dentro do CRM, você já consegue prever. Se o seu produto custa 10, custe R$10 a unidade, você vai vender. Você consegue colocar lá, por exemplo, que vou vender 10 mil unidades desse produto. Você já consegue estimar o teu faturamento para aquele para aquela determinada proposta, aquela determinada venda. Então tudo isso tem a ver também com o teu controle de estoque. Para você vender alguma coisa, você tem que saber se você tem aquele material no estoque. Então, o sistema, o CRM, ele permite que você tenha todo esse controle. Tá? Então vocês estão percebendo que são vários pontos muito interessantes, né, e muito completos, inclusive, também. E todo o CRM ele é capaz de fazer isso para você. Tá? Obviamente que você ou alguém da sua equipe tem que alimentar esse CRM. Tá? E eu vou até aproveitar o gancho que eu mesmo dei nesse caso e vou falar a respeito de alimentação do CRM. Muita gente dentro das empresas, e isso que é uma questão extremamente importante dentro das empresas, eles pensam o seguinte: eu vou abastecer aqui com oportunidade, meu chefe lá na frente ele vai ver qual a possibilidade de faturamento e tá bom. Não é assim. O CRM ele depende de uma alimentação de dados, de contatos, da quantidade de reuniões, de ligações, de e-mails, tudo isso que você fez durante uma semana, durante o mês. Lá no final das contas, a alimentação do sistema, essa alimentação é o que vai definir a tua probabilidade de faturamento naquele próximo mês, naquele mês, no próximo, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Hoje em dia as coisas são muito rápidas, seja nos produtos e soluções para a construção civil, ou seja para outros tipos de mercado também. Então é algo que a gente sempre tem que correr atrás. Então, principalmente, pessoal, façam um treinamento do CRM com a sua equipe. Não é simplesmente um local que você vai inserir dados e vai esquecer. Tá? Isso é um fator que eu já passei na pele. Tá? Nesse gestor que eu comentei lá no início da live, era algo que ele cobrava absurdamente de toda a equipe. Nós éramos uma equipe de 65 pessoas, então era bastante difícil gerir. Então essa questão
isso eu estou falando no mundo todo, então você tinha que saber como que funcionava cada um, quais as atividades, né? Então, a alimentação do CRM, no fim das contas, vai dar um parâmetro para a gente da probabilidade de faturamento. Tá bom? Então, esses são dados extremamente importantes que a gente tem que seguir, tem que alimentar o CRM. Esse sistema é extremamente válido para todo mundo, tá bom? Bom, um próximo passo é gerar as notas fiscais através do CRM. Isso é um ponto que nem todos fazem em relação aos sistemas, só que você consegue fazer um link, por exemplo, diretamente com os sites das prefeituras. Então você consegue, através do seu CRM, gerar nota fiscal, você consegue ter um modelinho de nota fiscal lá dentro. Então, gerar a nota fiscal através do CRM te economiza muito tempo mesmo, porque basta você colocar os dados mais simples, porque lembra lá atrás que nós falamos em relação ao cadastro dos contatos, certo? Então, quando você cadastrou aquele contato, você já colocou absolutamente todos os dados. Então, você coloca lá o CNPJ, coloca absolutamente todos os dados lá. Então, a partir disso, você consegue gerar que produto foi vendido, que solução foi vendida, qual que é um serviço que foi vendido. Você consegue cadastrar absolutamente tudo lá dentro. Então, isso facilita demais na hora de você gerar a tua nota fiscal, automaticamente essa nota já vai para aquele e-mail cadastrado. Então, isso facilita muito a tua vida. Você não precisa ficar entrando num site de uma determinada prefeitura. Às vezes tem uma burocracia enorme, você precisa de um cadastro. É extremamente chato fazer isso. Então, através do CRM, emitir a nota fiscal também é possível, ok? Bom, contas a pagar. Essa é a parte que pouca gente gosta, que é pagar todas as contas que a gente tem. Seja material de escritório, seja combustível, seja, enfim, qualquer coisa. Em relação a isso, o CRM permite também que você programe esses pagamentos. E por que ele permite que você programe todos os seus pagamentos? Porque você consegue fazer uma integração do seu CRM com o teu banco. A maioria dos bancos permite que tenha essa integração entre banco e sistema empresarial para que você facilite isso e você consiga programar basicamente o pagamento de uma conta como você costuma fazer, muitas vezes por internet banking ou o que quer que seja, para você programar todas as suas contas. E agora a parte boa, as contas a receber funciona da mesma maneira. Você vai ter lá, eu emiti uma nota fiscal, emiti um boleto, por exemplo, ou uma transferência bancária, ou passei a conta para uma transferência bancária, suas contas a receber também estão todas programadas dentro do seu CRM. Isso permite que você tenha um controle melhor, saber o que você vai, depois de efetivada uma determinada venda, que você também faça essa integração com as suas contas a receber, e com isso você consegue fazer também uma porção de coisas dentro da sua empresa. Ok? Então esses são pontos extremamente importantes. Contas a pagar, contas a receber e principalmente essa integração com o teu banco. Ok? Seja um banco digital, seja um banco físico, enfim. Tá? Então isso permite que o CRM permite que você também faça isso. E um outro ponto muito bacana também, que isso na verdade acabou sendo uma novidade de alguns sistemas, que é integrar o teu CRM junto com o teu escritório de contabilidade. Para quem trabalha com essa parte de contabilidade também, sabe de toda a burocracia, toda a questão dos impostos, como funciona. Então isso toma bastante tempo do seu contador e toma bastante tempo seu também. Muitas vezes você tem que, vamos supor que é uma empresa de uma pessoa só. Você tem que tomar conta do teu financeiro, das tuas vendas, das tuas contas a pagar, receber, ou seja, você depende bastante do teu contador para poder realizar esse tipo de serviço para você, né? Até mesmo gerar as notas fiscais. Então, se você integrar o seu sistema junto ao teu escritório de contabilidade,
Isso vai facilitar demais a tua vida e vai facilitar muito a vida do teu contador também. Afinal de contas, você ele vai ter facilmente todos os dados que ele precisa já nas mãos, a partir do momento que você está, mais uma vez, alimentando o teu CRM. Tá? Então eu vou passar aqui de novo todos os pontos que eu comentei. Vamos lá. Primeiro, o CRM, ele controla as tuas vendas, ele cria suas oportunidades, você cadastra todos os contatos, as tuas propostas, enfim. Você controla o teu número de propostas, você controla o teu estoque, você gera as tuas atividades lá dentro, ok? O que são as atividades? Recapitulando, suas reuniões, ligações, e-mails, videoconferências, o que quer que seja. Você pode colocar absolutamente tudo lá dentro. Posteriormente, você vai controlar o teu estoque. Você controla também a tua matéria-prima. Então, um ponto interessante que eu esqueci até de mencionar, que é o teu estoque de produtos e a tua matéria-prima para a produção de um determinado produto também. Você controla e cadastra todas as suas contas a pagar, a receber e você faz a integração com o teu banco. E por último, mas não menos importante, é a integração do teu CRM com o teu escritório de contabilidade. Tá certo? Então, nesse caso, você consegue, inclusive, por exemplo, eu até anotei aqui, e que também, o que eu comentei, mais uma vez eu vou mencionar, não deixe isso no piloto automático. Não faça com que sua equipe controle o seu CRM somente através do piloto automático. Colocar informações muito rasas. Quanto mais informações dentro do teu CRM, isso vai facilitar e vai facilitar muito a tua venda. Ok? Essa é uma palavra que acho que todo mundo gosta, que é a venda. O CRM, ele te ajuda a vender. Nossa, Vitor, mas como o CRM me ajuda a vender? Por tudo isso que eu comentei. E a palavra-chave é a organização. É isso que o CRM vai fazer para você. Ele vai ajudar a organizar a tua empresa. Eu vou aqui citar alguns nomes, acho que não tem problema nenhum, que eu já trabalhei e que eu também acho que é extremamente importante, caso vocês tenham interesse, inclusive, para poder dar uma olhada, ver qual se adequa mais à tua empresa. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão de quanto custa um, quanto custa outro, muito pelo contrário. Cada um sabe o valor do sistema que cabe no teu bolso e também o que vai te atender. E nesse caso, independe do valor, é o que mais se adequa à tua empresa. Isso depende bastante da quantidade de funcionários que você tem, isso depende da tua equipe, muitas vezes depende do produto que você vende, com quem que você quer conversar, se você quer conversar diretamente com o teu cliente, se você quer também enviar e-mails marketing, enfim. Então eu vou citar aqui alguns nomes. Um deles que eu particularmente gosto demais e que eu trabalhei por 6 anos, ele é americano, ele se chama Salesforce. Ele é fantástico, você consegue fazer absolutamente tudo isso que eu comentei. Ou seja, cadastrar todas as contas, oportunidades, colocar a temperatura das propostas, você consegue fazer tudo. A grande desvantagem dele é justamente o custo, que ele é um pouco mais caro. Mas, mais uma vez, eu não vou entrar nesse mérito, ok? Outro bastante interessante que hoje eu tenho usado bastante, ele se chama Pipedrive. O Pipedrive é um tipo de CRM, também americano, mas que tem ganho cada vez mais mercado aqui no Brasil, justamente por conta desse controle. Você consegue cadastrar as oportunidades de maneira bastante simples. Então, esse funciona muito mais para negócios. Tá? Então, o Pipedrive ele funciona muito para os seus negócios. Ou seja, o que são os negócios? Voltando lá no início, cadastrar contas, cadastrar as oportunidades, as suas propostas. Então, tudo isso o Pipedrive permite que você faça. Uma coisa muito interessante que o Pipedrive permite é o seguinte: quando você cadastra uma proposta, uma oportunidade lá dentro, automaticamente o Pipedrive ele te gera um link dessa oportunidade. O que significa isso? Que se você pegar esse mesmo link, vamos supor que você vai mandar uma proposta para um cliente teu. O Pipedrive ele vai gerar esse link para você. A partir do momento que você vai copiar este link,
coloca esse link como cópia oculta no teu e-mail, automaticamente o teu e-mail ele já fica gravado dentro da tua oportunidade. Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Por quê? Você não vai precisar ficar pegando aquele arquivo do teu e-mail, ficar salvando dentro lá do Pipedrive. Nossa, quando eu mandei esse e-mail, automaticamente ele já vai para dentro daquela oportunidade. Você vai saber várias coisas. Primeiro, qual foi a proposta que você mandou? Por quanto você mandou? Às vezes você precisa fazer uma revisão da tua proposta, você já sabe o por quanto você mandou. Você vai saber qual a quantidade de material e principalmente vai saber a data e vai saber o que você escreveu. Tá bom? Então o Pipedrive ele permite que você faça isso, é bem legal. Um outro, esse é o que eu uso bastante, ele se chama OMIE, O-M-I-E, para quem quiser também dar uma pesquisada. É um dos que apresenta um melhor custo-benefício, inclusive no Brasil. Tá? E ele permite que você faça absolutamente tudo o que eu comentei até agora nesse nosso bate-papo, que é justamente gerar as oportunidades, as contas, o controle de estoque, gerar a nota fiscal, ter essa integração com a contabilidade, fazer absolutamente tudo o que eu coloquei até então para vocês. E assim como o Pipedrive, ele também gera esse mesmo link para que você possa ter esse controle, ok? Um outro que tem crescido demais no Brasil, ele se chama Conta Azul. Esse Conta Azul ele era um simples aplicativo e ele se transformou num dos maiores CRMs do país recentemente, inclusive. Tá? O Conta Azul particularmente eu conheço pouco, mas eu sei que ele tem uma integração muito legal também, principalmente em relação à contabilidade e essa questão das oportunidades. Um bem legal também, ele se chama Plumes, é o P-L-O-O-M-E-S. O Plumes ele é bem legal, ele é muito didático, ele é muito similar ao Salesforce, ele talvez seja um dos mais completos hoje no Brasil, tem um custo-benefício muito legal também, ele permite o mínimo de 3 usuários. Então o que isso significa? Que se você já tiver uma equipe, você tem uma equipezinha, já vale a pena contratar o Plumes também, ok? E por último, mas não menos importante, é um outro que se chama Bitrix 24. Ele é um CRM muito interessante também, ele tem toda essa característica. Você pode fazer campanhas de marketing através do Bitrix. Ele tem uma versão gratuita, bem simplificada, mas ele tem uma versão gratuita e tem uma versão completa que você já consegue integrar todo mundo da tua equipe já também aqui nessa questão do CRM. Em uma das empresas que eu represento, trabalha diretamente com o Bitrix e ele é bem tranquilo, é bem simples para trabalhar. Tá bom? Bom, então hoje a gente falou aqui bastante sobre o CRM, ou seja, a tua gestão de relacionamento com o teu cliente. Isso é um dado e isso é um fator, como eu disse lá no início, eu vou repetir, muito importante. Você que tem a tua empresa de engenharia, se blinde, tá? Blinde-se, realmente. O CRM ele vai te ajudar muito com isso, muito mesmo. Você vai ter a capacidade de poder ter uma organização dentro da tua empresa e você também vai poder compartilhar isso com a tua equipe, tá bom? Então, engenheiro, se blinde. Tem bastante coisa que a gente pode fazer, não somente em relação a mercado, mas tudo que nós falamos hoje aqui é a questão de uma organização interna, tá bom? Organização interna. Uma empresa bem organizada, com toda certeza, ela tem futuro. Então, para que toda empresa seja organizada, tudo isso começa com a tua organização pessoal, tudo isso começa com o teu CRM. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que participaram. Essa live ela vai ficar gravada. Por favor, se vocês puderem, compartilhem essa live, compartilhem o link com os teus amigos, principalmente com os teus amigos engenheiros. Tem muita coisa bacana aqui que nós vamos falar ao longo dos próximos dias. E, enfim, tem bastante coisa para que você possa montar a tua empresa de maneira blindada, tá bom? Do mais uma vez, eu agradeço todo mundo.
Fiquem ligados que a gente tem muita coisa bacana para passar nos próximos dias, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço todo mundo, uma ótima noite e um bom descanso a todos. Um abraço.